E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio começa uma série de reportagens falando a respeito de depressão. No nosso quadro de hoje, Dicas de Saúde, eu vou iniciar uma conversa com vocês a respeito de depressão. Nós vamos fazer aqui 3 programas nos quais nós vamos, no final, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores e nós vamos ter também o convite de um profissional específico para falar um pouco mais sobre esse tema. Mas fazendo apenas uma introdução no nosso quadro de hoje, eu gostaria de dar uma ideia para vocês. A ideia de que a depressão ela é muito mais frequente do que muita gente pensa. Estima-se que no Brasil em torno de 19% das pessoas sofram de depressão, de algum grau de depressão, alguns mais acentuados e outros mais brandos, né? E eu gostaria de focar a minha fala de hoje justamente nesses casos mais brandos de depressão e nos outros programas nós vamos falar um pouco mais profundamente. Esse quadro de depressão branda, ele é bastante comum, muitas vezes quando nós sofremos um trauma, sofremos alguma perda de um emprego, alguma situação que nos estressa, desenvolve um quadro de depressão. Mas, no geral, esse passa por um período curto de tempo. Em pouco tempo nós nos reativamos, nós enxergamos melhor a vida e as oportunidades que a vida nos oferece e naturalmente nós saímos de um quadro de depressão. Tá? Mas muitas vezes por um trauma um pouco mais pesado, ou uma perda de uma pessoa muito importante para nós, ou uma perda de uma situação social, algo que realmente nos traumatiza bastante, passa-se aquele período agudo da depressão, que a gente chama, que é aquela fase mais intensa, na que os sintomas eles são mais comuns, e fica numa depressão velada, numa depressão subclínica que a gente fala, que não tem os sintomas que eu vou descrever daqui a pouco, mas que o indivíduo não se sente mais com aquela alegria de viver, com aquela motivação para fazer as suas coisas e as suas atividades do dia a dia. Essa é um pouco complicado, que embora ela seja leve, mas ela fica no subconsciente da pessoa, no íntimo da pessoa e leva a uma série de consequências no futuro. Então, essa depressão, que nós chamamos de depressão mascarada, os psicólogos, os psiquiatras classificam esse tipo de depressão como uma depressão mascarada, ela é um pouco grave porque ela pode ter a consequência no futuro, inclusive trazendo doenças orgânicas. Existem trabalhos que mostram que muitos indivíduos que têm, por exemplo, câncer, seja ele de que natureza for, existe um quadro de depressão mascarada numa porcentagem muito grande desses pacientes. Então é muito importante que o indivíduo esteja atento, converse com seus amigos ou principalmente com um profissional esclarecido e competente para tratar desses quadros, justamente para que se resolva, ou pelo menos que ajude essas pessoas a resolverem essa tristeza, esse quadro depressivo que fica, justamente para que não dê consequências mais graves para o futuro. Isso é uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, da nossa vida, mas a gente precisa ter atenção e ter principalmente o cuidado de procurar um profissional justamente quando a gente tem uma mágoa profunda, um quadro depressivo, um quadro ansioso ou alguma perda que a gente não conseguiu resolver totalmente. É importante que se procure a ajuda de um profissional justamente para que se consiga, às vezes até sem medicamento, às vezes só com a psicoterapia e com as conversas, resolver esse quadro. Isso é muito importante porque nós estaremos com certeza evitando quadros mais graves para o futuro. E lembrar sempre que isso é uma doença. Existem até substâncias no nosso organismo que podem ser detectadas quando o indivíduo está depressivo. Então nós não podemos menosprezar esses sintomas, nós temos que ter sempre a consciência de que de fato a depressão é uma doença e, portanto, ela precisa ser tratada como tal.
às vezes com medicamento, na maioria das vezes quando ela é um pouco mais intensa, e às vezes apenas com a psicoterapia nos casos que são mais brandos. Hoje nós ficamos por aqui e desejando a todos uma boa semana, e no próximo quadro nós voltaremos a esse assunto.